Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui com toda a fé, com esperança e amor, e hoje é a quinta meditação dessa série Mergulhando no Evangelho. Michele está aqui comigo hoje e nós vamos falar sobre o que Jesus fez na cruz. Essa é a mensagem principal, é a mensagem da cruz. Isso até nos faz lembrar de uma canção que é linda, né? Que fala, como é que é o refrão, a letra? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E para a gente é um privilégio, é uma honra muito grande, e a gente sabe que nós temos que ter responsabilidade para falarmos o que é bíblico, o que é de acordo com o Evangelho. E eu tenho certeza que após essa meditação, todos nós nos incluímos, olharemos mais para esse sacrifício e teremos mais clareza do que ele representa, né, Michele? É verdade. Essa mensagem nós falamos aqui hoje com todo o temor, com toda a reverência que a gente tem a Deus, né? E respeito pela sua palavra. Viemos aqui compartilhar de algo profundamente forte e que, uma vez entendido, de fato e de verdade, acontece essa libertação, né, na nossa vida, no nosso interior, e a gente passa a viver a liberdade que Jesus deixou, né, para todos nós. Há um detalhe: o que nós vamos falar aqui tem a ver, assim como na meditação anterior a essa, a quarta, com aquele texto que nós colocamos lá no Telegram. Vocês leram? Vale a pena ler e reler, até você até você chegar à seguinte conclusão: eu li tantas vezes e entendi, está claro para mim, está bem claro. Eu já li, acho que se eu não me engano, umas 3 ou 4 vezes, pretendo ler mais, para não só para clarificar, mas para guardar, para enfatizar, para que isso fique bem enraizado na nossa mente e no nosso coração, tá bom? E um outro texto será colocado hoje ainda lá no canal do Telegram também, que fala sobre, tem a ver, né, obviamente, com a meditação de hoje, e o título do texto é o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É também um ótimo texto que vale a pena você ler e reler, ok? Então vamos ler essa palavra de Isaías 53, que fala do que Jesus fez na cruz por nós. Vale a pena você meditar depois em todo o capítulo 53, mas eu vou destacar aqui o versículo 4 e 5. O 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um detalhe que eu quero ressaltar aqui é que a Bíblia merece ser lida, deve ser lida, e a gente tem que considerar, porque nada está ali por acaso não. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Então a gente deve ler, meditar. O nome disso é meditar, para poder absorver, mastigando, Michele, como uma comida, sabe? Degustar, sentir o sabor dessa comida, né? E nesse caso aqui, que é a palavra de Deus, para você poder realmente entender, porque como esses versículos que nós acabamos de ler,
eles são tão fortes, tão profundos, tão maravilhosos, que, sabe, quando a gente leu assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, sabe? Aí você para e respeita a vírgula, e a gente respeita o ponto, e a gente para, ali merece a gente dar uma parada. Quando você estiver lendo sozinho, né? Aqui a gente segue para o vídeo não passar de meia hora, ou se passar só um pouquinho, não ficar tão longo. Não é o nosso objetivo aqui fazer vídeos de 1 hora, por exemplo, de 50 e poucos minutos. A nossa média aqui tem sido 20 e poucos minutos, 30 e poucos. Então, você está lendo ali só, nós estamos lendo só, e a gente para ali. Quer dizer, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Aí você, por causa das minhas transgressões, foi por causa das minhas. Ele não pecou, nele não havia pecado. Ele não transgrediu. Ele não transgrediu nem a lei, ele cumpriu a lei. Ele, sabe, fomos nós que erramos. O problema está lá desde Adão, desde a queda, como nós falamos na meditação anterior. E havia uma separação, né? Havia um véu que separava, mas esse véu não separa mais. E nós vamos falar sobre isso aqui também. E foi por causa das nossas transgressões. Ele se colocou no meu lugar. Então, quando eu paro e vou, sabe, pensando nisso tudo, e eu vou mergulhando naquela palavra, mergulhando no Evangelho, mergulhando naquilo que está escrito, então aquilo entra. Eu não estou lendo por lei, eu não estou lendo para cumprir o horário, eu não estou lendo por uma questão de ego, eu não estou lendo para desencargo de consciência, só para eu dizer à minha própria consciência, olha, li, tá? Igual muita gente vai para academia, faz um treino e posta nas redes sociais, tá pago, né? E a gente lê a Bíblia naquele dia e fala, ó, devocional, leitura bíblica, meditação, tá pago. Quer dizer, já li. Não, é ler para poder receber, para poder ouvir a voz de Deus, para poder entender, para poder viver aquilo ali, né, o Para Michele? buscar o alimento, né, espiritual, porque assim como o corpo, a gente costuma dizer que precisa do alimento físico, né, para ali absorver as vitaminas, os nutrientes, a palavra também tem esse efeito no nosso espírito. Tanto é que fala lá que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente lê, medita e se conscientiza da promessa de Deus, do propósito dele, né, do sacrifício na cruz, do impacto que isso causou para a gente, que é algo extraordinário. Quando a gente entende esse amor dele incondicional, então a gente é impactado por esse amor, né? E essa mensagem da cruz também que mostra o quanto ele desceu e se esvaziou, né? Ele não usou da autoridade que ele tinha para se vangloriar ou para usar o poder dele aqui contra os homens ou destruir os homens. Muito pelo contrário, ele esvaziou de si, assumiu a forma humana para nos salvar dos nossos pecados, que a gente ainda não tinha nem nascido, mas a gente já tinha, né, já tinha cometido, a gente já carregava esse pecado desde Adão. E Jesus morreu pelos pecados dos que já haviam morrido, dos que ainda iriam nascer também. Verdade. Então, foi algo que atravessou séculos e séculos, né? Então, aí a gente já tem mais de 2000 anos e esse reino chegou até a gente, né? A gente tem aprendido isso e mergulhando nos evangelhos a gente se conscientiza disso, desse amor, desse poder e, como a gente falou, né, da libertação que ele nos trouxe, né? Exato. E essa é a mensagem da cruz é a mensagem central, como nós falamos nas meditações anteriores. Eu até me lembrei
numa live recente que nós fizemos com um amigo, quando ele estava fazendo uma reunião, não dá nem para a gente chamar isso de culto, né? E ele falou, deu vários recados da reunião. Isso já aconteceu conosco também, mas no caso dele foi até mais grave, porque no meu caso, Michele, você como testemunha, há muitos anos ali atrás, devido às circunstâncias, né, já aconteceu de eu estar ali como pregador, né, como pastor, conduzindo uma reunião, e eu falar pouco de Jesus, porque eu tinha que dividir a reunião entre muitas coisas, recados, convites, propósitos, e Jesus mesmo a gente acabava falando metade do tempo, às vezes até um pouco menos. Uhum. E esse amigo nos relatou que uma vez ele terminou a reunião, ele foi perguntar para a esposa dele, e aí, amor, o que você achou da reunião? E ela foi espontânea e bem sincera na resposta e falou para ele, olha, você falou dos convites, das campanhas, propósitos e recados, você falou de tudo, menos de Jesus. Nossa, isso aí foi muito forte, muito, muito forte isso. Que Deus nos livre disso, né? E hoje, hoje que eu digo assim, atualmente, né, a partir do momento que ele entendeu a nova aliança, entendeu a graça, ele tem uma mensagem hoje que realmente nós temos hoje uma mensagem que é como tem que ser. Jesus no início, no meio e no fim. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, né? Quando a gente estava ali fazendo uma reunião, um pouco antes de nós, pouquíssimo tempo mesmo, antes de nós tomarmos a decisão de sairmos da instituição que fazíamos parte, e eu me lembro que eu perguntei para você, amor, o que você achou? Mesma pergunta da reunião. Isso é comum, né? Era comum a gente perguntar, mas dessa vez a sua resposta foi muito boa. Foi uma reunião foi um culto. Aí a gente pode chamar de um culto a Deus. Aí você me respondeu, olha, você falou de Jesus o tempo todo, foi do início ao fim. E eu tinha entrado naquele culto com isso na cabeça. Eu já vinha sendo muito incomodado pelo Espírito Santo, e como a gente já estava ali mergulhando, né, na palavra, no Evangelho, a gente já estava tendo uma mudança de mentalidade e nos últimos meses temos mudado e ainda vamos mudar muito mais. Graças a Deus por isso, graças a Deus. E realmente foi uma mensagem cristocêntrica. Porque Né? ali você falava da mensagem que Jesus passava, né? De ensinamento mesmo, de alimento, que é o que confronta o nosso eu, a nossa natureza humana, e ela é transformada mediante aos ensinamentos de Jesus, porque ele apresenta uma nova forma de ver, uma nova forma de enxergar o mundo, as pessoas, uma nova forma de agir, de reagir, que muitas vezes é deixado esses principais ensinamentos de lado e é apresentado um ritual, uma campanha, né, algo que você tem que cumprir para alcançar alguma coisa, quando na verdade o propósito principal do evangelho é nos transformar, é a gente alcançar de fato o caráter de Cristo, a mente de Cristo, ser transformados por Ele e consequentemente as outras coisas, como Ele mesmo diz, Ele vai dirigir, Ele vai acrescentar, Ele vai guiar, Ele vai conduzir. Amém. Mas não é esse o foco principal, o externo, né? Não, O não. exterior, mas é o nosso interior, é a forma como a gente como nos relacionamos com Deus, é a forma como nos relacionamos com o nosso próximo. Evangelho, quando a gente fala evangelho, interior, mente, coração, o que está dentro, intenções. Quando a gente fala religião ou religiosidade, regras, o que pode, o que não pode, exterior, aparência,
A gente tem que saber, né, fazer essa separação. Eu creio que já era realmente, como eu falei, o Espírito Santo nos conduzindo a chegarmos aqui, exatamente aqui. E ele, pela misericórdia dele, nos conduziu a fazermos essa série e tem nos conduzido durante aí essa caminhada, e a nossa vida está completamente nas mãos dele. Bem, vamos ler essa passagem aí juntos, que fala do que aconteceu quando Jesus, ele na cruz disse está consumado, quando ele morreu. A do véu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, vamos deixar mais um tempo aí esse versículo na tela, porque é importantíssimo a gente entender isso. Importantíssimo. Se você quiser, tira um print aí. O véu se rasgou de alto a baixo. Esse véu era feito de pele de animais marinhos, couro, baleia, golfinho. Era um véu duro, denso, pesado, mas se rasgou, né? Milagrosamente. Foi na hora ali que Jesus, na cruz, morreu, e significa que o véu que separava já não separa mais. Não significa que todos podem entrar. Não é apenas o sumo sacerdote. Não significa que nós podemos ir além do véu. Não é que podemos entrar, é que Deus não está mais ali. É que Deus não habita somente ali. Ou ele não está ali como era quando o pensamento. Tem uma passagem, inclusive, no texto que nós vamos colocar lá no Telegram, que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que o próprio Salomão, se eu não me engano, em 2 Crônicas, ele chega a dizer que nem o céu consegue conter tamanha grandeza, e quanto mais o templo que ele mesmo edificou. O que tinha atrás desse véu? Ele se rasgou. E o que apareceu? O que tinha atrás desse véu? Bem, essa pergunta também é importante a gente pensar na resposta dela, né? O que tinha atrás do véu era nada. Não tinha nada. Não tinha a Arca da Aliança, não tinha. Nós vamos colocar aqui para você na tela algumas relações das coisas que outrora tinham, mas que agora não tinha mais. Não tinha a Arca da Aliança, não tinha o altar do propiciatório, não tinha ali as tábuas da lei de Moisés, não tinha a vara de Arão, né, que floresceu, não tinha o maná, nada disso estava lá. E nós separamos também uma frase que eu gostaria que vocês anotassem ou tirassem o print. A morte de Jesus expõe o fracasso da religião. A morte de Jesus expõe o fracasso da religião. O templo não tem mais o significado que tinha, era só um prédio. O altar, os primeiros cristãos, eles eram chamados até de ateus, porque como eles não tinham, Michele, os romanos, os judeus, os gregos, como não tinham ali o templo e todas essas coisas. Uma simbologia para eles se apoiarem, se apegarem, falarem que ali era o templo do Deus deles, né? Então, e era comum que toda religião, em todo mundo, tivesse os seus aparatos, tivesse os seus rituais, e eles já não tinham mais. E por isso também eles eram perseguidos, né? Sim. Porque eles eram considerados como os divergentes, os que estão querendo fazer baderna
Exatamente. com A quem vocês estão adorando? bagunça, né? Que Deus Aqui, é esse? exatamente. Mas eles tinham entendido, né? E ali tinha começado o início de uma nova aliança, e uma nova e eterna aliança. E começou a se cumprir aquilo que Jesus também tinha falado com a mulher samaritana no poço, né? Que ela reconheceu Jesus e perguntou: Senhor, em qual é o lugar que nós devemos adorar? Porque os samaritanos falam que é aqui, os judeus falam que é, né, que é lá. Aonde é, afinal, o lugar certo? E aí Jesus respondeu para ela, né? Como a gente sabe, está chegando a hora e já chegou. Vamos colocar essa palavra aí. Chegará E o você. tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, vocês serão o próprio templo Vamos ler. ambulante. Lê essa passagem aí, Michele. Livro de João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só. Quando isso acontece, quando esse sacrifício acontece, a morte e a ressurreição de Jesus, muitas coisas já não fazem mais sentido. Já não cabe a nós na nova aliança. Nós vamos colocar algumas para vocês aí na tela. O Evangelho, o cristianismo diz o seguinte: não precisamos mais de sacerdotes, objetos sagrados, templo, no sentido de prédio. Eu já vou no texto que nós colocamos no Telegram, e nós vamos falar aqui sobre essa questão, tá, do templo, para ficar bem claro. Nós somos a favor das pessoas congregarem, e vamos falar por quê. E desde que seja passado de forma o evangelho, desde que haja uma comunhão de igreja de forma genuína e pura, ok. O problema é quando se constrói templos para se passar para as pessoas ou colocá-las adentro de um sistema religioso. Esse é que é um problema, quando o templo ele é tipo uma empresa. Inclusive, se usam muitas vezes versículos como era na antiga aliança, quando havia os templos, né, que usam assim, e a oração que se fizer neste lugar, né, Deus ouvirá e atenderá, mas como se fosse ali o lugar santo, o lugar sagrado, né? Apenas ali Deus ouve, e isso não tem sentido, né? Porque, eu já vou comentar sobre isso, deixa eu só completar essa tela que nós tínhamos colocado aí, das coisas que já não fazem mais sentido. Então, nós paramos ali no objetos sagrados, templo, a oferta ali levada para o sacerdote, né? A imagem, o rito, os sacramentos, liturgias, gestos sagrados, práticas sagradas. Por que não faz sentido? Aí, isso aqui que Michele falou. Porque quando uma pessoa se rende a Jesus, ao Evangelho, é Ele em nós, é Ele na pessoa. Hoje, é Ele em nós, é Ele entre nós e em nós. Deus Emanuel, Deus conosco, Jesus encarnado. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que habita em nós, que está em nós, que vos fará lembrar das coisas que eu tenho vos dito, que nos faz santuário dele, que nos faz templo dele. E o que é a igreja? Igreja são os templos reunidos de forma comunitária. A igreja é a comunidade reunida. São vários templos que somos nós, juntos, essa união de templos, essa
troca de aprendizados, esse serviço, eu até separei também uma tela que fala sobre isso, forma a igreja. Olha só, a igreja é quando todo mundo que é templo e santuário de sua presença se junta para adorar a Deus de forma comunitária. Aprendem, se exortam, crescem, ensinam, adoram, cumprem missão. E Cristo é o cabeça. O cabeça não sou eu, o cabeça não é o fulano, beltrano, ciclano. Não. Cristo é o cabeça, é o dono. Ele é que rege essa comunidade, que se relaciona com amor a Deus e com amor uns aos outros, um para com o outro. Então, se até fizemos uma postagem esses dias no Instagram falando sobre esse sistema religioso marcado pela hierarquia, esse sistema de domínio, de controle, de meritocracia, de posição, né, de posição A, B e C. Isso não é igreja. Em Mateus 20, Jesus fala, deixa claro que o reinado dele, o reino dele, não é como o reino desse mundo. Isso é coisa pro exército, né? Isso é para a questão militar, isso é para a empresa, né? Para ambiente corporativo, né? Para uma empresa que tem lá as posições, que a pessoa vai galgando, vai crescendo, que tem, como é que se diz? Tem um plano para ela, né? A pessoa, ela, quando vai entrar num trabalho, ela quer saber se tem plano de carreira, isso, obrigado, Jay. Se tem plano de carreira, se ela tem chance de crescer. Isso não é igreja. Igreja não. Igreja é o oposto disso. Igreja é o Jesus falou, o maior serve o menor. O líder é o servo. Não tem líder, são todos irmãos. É um servindo o outro, um ajudando o outro. É amor, amor, amor. Amor a Deus e amor a vocês. Ninguém é superior. Não tem essa meritocracia, essa posição, essa questão de superioridade. Não tem de eu ser superior a ela, dela se submeter a mim, ainda mais se submeter cegamente, né? Não tem. Na igreja do Senhor Jesus, não. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, o Michele? O respeito, como a gente falava no vídeo anterior, o respeito, né, o carinho, a consideração, a gente tem por todos os irmãos, né, em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo e nós temos que ter esse zelo, esse amor por todos os irmãos, né, inclusive pelo pastor, inclusive, né, pelo diácono, pelo obreiro, pelo presbítero. Mas é o mesmo amor, né? É o mesmo amor, né? Desculpa te cortar aqui, só um detalhe. Com respeito ao amor, com respeito à empatia, esses dias, é claro que vai ter gente, a gente está gravando hoje aqui, vai ter gente assistindo, acredito, essa gravação e o tempo já vai ter passado, né? Mas no momento em que nós estamos gravando essa meditação aqui, nós estamos, infelizmente, ainda ocorre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu estava vendo um vídeo de 2 crianças, aparentemente o vídeo é bom, é lindo. Aliás, o vídeo é bom, mas eu estava pensando e quando postei esse vídeo, eu fiz essa observação, que eram 2 crianças sendo recebidas na Itália, muito bem recebidas numa escola, os alunos, os coleguinhas ali batendo palma para essas 2 crianças ucranianas que estavam refugiadas. Mas aí eu fiquei pensando, mas e as crianças negras, africanas, e os sírios, e crianças também refugiadas que não são recebidas dessa forma? Essa empatia seletiva, sabe, não é o evangelho, não é o amor de Jesus. Então, o evangelho, ele é a solução para essa guerra e para qualquer tipo de guerra. O evangelho é a solução para as dissensões, para as brigas, para as contendas. Ele é a solução para o casamento que está à beira do divórcio. O evangelho, ele é a solução para o ser humano, que está cada vez pior. Esse mundo, desculpa, pessoal, pelo termo que eu vou usar, que está horrível, que está podre, que está caótico e vai piorar cada vez mais, porque isso é profético. Só o evangelho é a solução para a gente.
Só o evangelho faz a pessoa perdoar. É o amor de Deus, o amor puro, sem interesse, sem a pessoa querer tirar vantagem da outra. É o evangelho, é o que Jesus fez na cruz. Isso significa o que Jesus fez na cruz. A graça é isso, é favor imerecido, porque ajudar quem merece. Então isso Jesus falou, vocês amam quem amam vocês. Tá bom, muito bem, ok, legal. Mas eu quero dizer para vocês amarem quem vos odeia, a orar por quem vos persegue. É isso. Ah, mas é difícil, não tem como, eu não consigo. Sim, a gente não consegue mesmo. Mas quando a gente crê, quando a gente entende, quando a gente se rende a esse Jesus que nos amou de tal maneira que deu a vida por nós, essa graça nos envolve, esse amor entra em nós. A gente fala, Senhor, eu não consigo o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Me ajuda, porque eu me entrego. Eu não quero ser quem eu sou. Me salva, me transforma. O Evangelho te transforma. A graça, o Espírito Santo te transforma. E aí você recebe o novo nascimento, a nova natureza, e você milagrosamente, surpreendentemente, graças a Deus, nós conseguimos praticar essas coisas que a gente julga ser difícil e que de fato é, mas porque o Espírito Santo nos capacita, né? O culto, o clero, o templo e o sábado. Tira um print, anota isso aí. No Antigo Testamento, todos tinham que ir em Jerusalém por causa desses 4 paradigmas, né? O culto naquele dia ou naquele lugar, daquele jeito. E hoje nós entendemos que o culto é em qualquer lugar, porque o culto era o jeito certo, né? O sacrifício para cada pecado, como diz lá o livro de Levíticos. Mas o que fazemos para o próximo, esse é o culto que Deus está esperando de nós. Esse é o verdadeiro culto que Deus quer de mim. O culto racional, que está escrito em Romanos, capítulo 12, é o sacrifício de nós mesmos, das nossas vontades. O culto é a nossa vida. Nós podemos adorar a Deus ali congregando, como nós falamos, né, para troca de aprendizados, para serviço, para ouvir uma palavra. Mas quando termina ali aquele momento, né, de ouvir a palavra e de adorar a Deus e de nos relacionarmos com os irmãos, o culto não acaba. O culto não acabou. Porque o culto é 24 horas, o culto é a nossa vida. O culto é o que nós somos e consequentemente, fazemos. E não o contrário, a gente não é pelo que a gente faz pelo que somos. Então, o culto é o que nós somos, em casa, no trabalho, no dia a dia, e porque somos mais parecidos com Cristo, porque somos cristãos, porque somos de Cristo, porque buscamos a Cristo, porque somos do Evangelho, do Reino, porque somos do Reino, então tratamos as pessoas bem, mesmo se ela não merece, temos misericórdia, amamos, e quando falhamos, reconhecemos, melhoramos, estamos cada vez mais buscando e meditando no Evangelho para cada vez mais também nos parecermos com Cristo. Esse é o nosso culto. Esse é o nosso culto. Essa é a adoração que nós damos a Deus. Então, nós colocamos aí os 4 paradigmas, falamos do culto, agora aparece para você o segundo, falando de forma individual aqui com vocês, de cada um desses paradigmas. O clero são todas as pessoas, né? Não é um grupo específico mais de pessoas. Agora, o clero são todos. Eu, como ouvi esses dias o pastor Zé Bruno falando, o clero também foi no departamento pessoal. O clero também foi demitido, assim como esses outros paradigmas aí. Na outra tela aparece para você com respeito ao templo, né, que nós já falamos,
para a gente concluir falando do templo aí. O templo somos nós, igreja é a união dos templos, como falamos, estamos ressaltando. E o sábado são todos os dias na presença de Deus. Não é mais um dia específico, não é sobre um dia para a gente adorar a Deus ou separar para Deus. Todos os dias devem ser separados para Deus, todos os dias devemos adorar a Deus, todos os dias devemos buscar a Deus. Então, a nova aliança vem quebrando, Michele, esses paradigmas, né? E a gente hoje vive como Jesus nos orientou, nós o adoramos em espírito e em verdade, né? A verdade da adoração é a prática, né? É o negar a si mesmo todos os dias, tomar a cruz, segui-lo, é tomar essa decisão todos os dias. Essa é a adoração, isso esse é o culto. É a adoração em espírito e em verdade. É isso aí. Então nós vamos ficando por aqui nessa quinta meditação. Na próxima nós vamos falar. Hoje a gente se prolongou mais, né? Essa está sendo a maior meditação até hoje, mas é isso. Alguns dias vão ter 20 e poucos minutos, outros vão ter 30 e poucos. Essa aqui já chegando ao 40, né? Então, Deus abençoe muito vocês. Na próxima nós vamos falar das 4 formas básicas de interpretarmos a Bíblia. Muito boa vai ser também essa próxima meditação, tá? Assunto muito importante. Leia o texto. É uma continuação do que nós abordamos aqui nessa meditação. O texto que vamos colocar lá no Telegram. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau.